Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas ao presente aqui pelo seminário de setembro desta semana. E só um aviso que ele está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado no portal do INCP e também está sendo transmitido pelo IPTV no planeta como um todo. Do IPTV. As pessoas podem assistir isso aqui de fora. Poderia falar em inglês, você quer, eu falo. Que melhor. Prefere? Então fala. Posso falar? Pode. Posso preferir em português ou inglês? Pode ser inglês? Pode, né? Ah, tem cidade. Não, eu vou falar. Se ele fala com português. Então, bom. Vai ser provavelmente de gente. Eu, duas boas-vindas aqui para o professor Ian Levin. E o professor Ian, ele se graduou na Carnegie Mellon em 97. Não, está escrito aqui. Graduação Carnegie Mellon University. Graduação. Certo. Quando é que você se graduou lá? 87. 87. Deixa eu falar aqui a apresentação. Eu queria saber se eu estava lá nessa época ou não, eu não sabia. Isso não foi meu aluno, eu fico impressionado. Não. Está aqui, graduado pela Carnegie Mellon University em 87. Mestrado pela Universidade da Califórnia, de Berkeley, em 89. Doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em 92. Atualmente professor associado da Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador B do CNPq, com contribuições assim, absolutamente interessantes e importantes na área da estatística, a água, né? Uma honra tê-lo no nosso INCP e ter aceito o convite de estar aqui conosco. Muito obrigado pela introdução. Obrigado pelo convite. É um prazer. Sempre gosto de ir para São Paulo. Então, realmente. Bom, o que eu vou falar hoje, aqui também incluí então, nosso logotipo aqui do Instituto. Deixar a família feliz. Bom, o que eu vou falar aqui é um problema muito velho. É realmente um problema que começou com Langer. Langer era a primeira pessoa que tentou fazer teorias para estudar o que está acontecendo com eletrólitos, os íons, que são da interface que chegam perto de interface entre água e vapor. E é um problema muito interessante, porque diferente do que acontece com surfactantes, que todo mundo conhece aqui, surfactantes de sabão, basicamente, detergentes, estas coisas gostam de absorver a interface. Tá? Então, eles absorvem a interface e baixam tensão superficial, e isso basicamente como detergentes funcionam. E eles fazem o oposto. Em vez de absorver, eles normalmente são repelidos da interface, e o que acontece é que a tensão superficial aumenta. Então, se vocês colocam normalmente eletrólito dentro de água, a tensão superficial da água vai aumentar. Bom, este trabalho que eu vou falar foi feito em cooperação com dois Alexandres. Um Alexandre Pereira dos Santos, que é aluno de doutorado agora, e o outro Alexandre Nichols, que era meu aluno de doutorado alguns anos atrás, agora professor de Pelotas, em Rio Grande do Sul. Bom, por que a gente está interessado neste efeito? É que realmente, embora que para a água pareça um efeito pequeno, tá? Tensões superficiais aumentam poucos % só, parece que este efeito tem bastante importância na biologia. Então faz mais de 100 anos que a Hofmeister viu que alguns eletrólitos fazem que proteínas alguns eletrólitos fazem que proteínas precipitem. Tá? Vocês colocam algum tipo de sal dentro de solução que tem proteínas. Estas proteínas precipitam, enquanto outras sais deste lado, desta sequência de Hofmeister, eles estabilizam soluções proteínas. Tá? Então o que acontece? Você coloca estes sais, você consegue
dissolver mais proteína, certo? Na realidade, consiga estabilizar mais proteína, embora que ele pode denaturar a proteína. Tá? Então, ele tem efeitos que talvez não são desejáveis. Para a cristalização, toda a estrutura, tudo que a gente sabe de proteína, normalmente é de cristalografia, e para isso o que a gente precisa é cristalizar essas proteínas, e um jeito de cristalizar elas é precipitando eles com eletrólitos que são deste lado deste sequência. Então, o que acontece é que para este lado, para a tensão superficial da água, este lado de sequência aumenta a tensão de água mais do que este lado aqui. Todos estes eletrólitos aumentam a pressão superficial. Só que estes aumentam um pouquinho, enquanto estes aumentam um pouquinho mais. Efeito parece pequeno, mas para proteínas é um efeito muito grande. Isso talvez tenha alguma coisa a ver com a distribuição de cargas e partes que são hidrofóbicas, né, de proteínas. Também para pessoas que aqui têm um grupo forte de coloides também, então pessoas também sabem que basicamente a base de teoria de ciência de coloides é o que chamamos de teoria de DLBO, Derjagen, Landau, Overberg. Eles fizeram teoria nos anos 40 e 50 para descrever a estabilidade de coloides. Como que acontece com suspensões coloidais, normalmente, se a gente só coloca partículas coloidais dentro dessa suspensão, eles não são muito solúveis, normalmente eles começam a formar aglomerados e precipitar. Um jeito de estabilizar sistemas coloidais é sintetizar alguns grupos acídicos, tal jeito que quando vocês colocam partículas coloidais dentro de água, esses grupos se unizam. Estas partículas grandes vão ter carga e partículas de mesma carga vão tentar se repelir e isso vai produzir estabilização de sistemas coloidais. Aí, se a gente quer precipitar este sistema, o que a gente faz? Nós podemos colocar sal. Tá? Então, a teoria de DLBO basicamente fala que se vocês colocam sal, vocês vão precipitar. E se vocês olham perto dos rios quando eles entram no mar, o que acontece? Tem um monte de formação, precipitação de um monte de partículas, a água fica toda turva, tá? Por exatamente este motivo. Tá? A água começa a ficar salgada e todas essas partículas que estão, os clays que estão dentro de água, começam a precipitar por causa deste efeito. Porém, a teoria de LBO fala que qualquer eletrólito vai ter exatamente o mesmo efeito nas suspensões coloidais. Então, se eu pego cloreto de sódio, ele deveria ser o mesmo efeito que percloreto de sódio. Tá? Que é esta coisa aqui. E na realidade, o que a gente sabe é que efeitos são dramaticamente diferentes. Então, concentrações que tu precisa colocar de sais para precipitar, por exemplo, no começo, são muito diferentes do que concentrações de outro lado deste sequência de Hoffmeister, que é o fator de 4 ou 5. Tá? E pior ainda que, de novo, a teoria de LBO fala que se eu só trocar sinal de partículas coloidais, concentrações não deveriam mudar. Tá? Isso depende de quantidade de sal que eu coloco, não depende de qual tipo de sal. E de novo, completamente oposto ao que se observa nos experimentos, tem diferença de fator de 10, até 20 entre sais diferentes, quanto que a gente precisa precipitar partículas positivas do partículas negativas. Tá? Bom, então, essa especificidade é bastante importante, porque toda biologia é específica, não existe nada, por exemplo, canais iônicos são muito específicos, eles vão passar ou íons de sódio ou íons de potássio, não vão passar os dois, e também todos são muito específicos para que tipo de íon. Então, essas teorias padrões que a gente se acostumou, tá, na física coloidal, não funcionam. Realmente, para aplicações biológicas, eles não servem para nada. Tá? Fora de alguns argumentos básicos. Tá? Não é muito específico. Então, isso é o que eu estava falando de funções superficiais. Então, isso foi 20 anos depois que a Hoffmeister então, descobriu essa sequência dele de eletrólitos
ordem de eletrólitos de precipitar até estabilizar soluções proteicas. Aqui tem um gráfico de variações de tensões superficiais para vários eletrólitos. Aqui, por exemplo, a gente vê que este aqui aumenta a tensão superficial de água, um pouquinho. Isso aqui é tensão superficial de água destilada, sem sal nenhum. Aqui a gente vê que, colocando vários eletrólitos, a gente aumenta a tensão aqui. Sulfato, por exemplo, que é maior coisa, mas sulfato já é bivalente, então não exatamente, mas, por exemplo, cloreto de sódio, aqui a gente vê que é significativamente maior aumento do que é como sai lá. Bom, então teorias para tentar entender por que eletrólito primeiro, o que faz que eletrólito aumenta a tensão superficial, por que isso acontece, da onde vem este efeito. Então primeiro foi discutido pelo Langmuir. Então Langmuir só falou, bom, para aumentar a tensão superficial deveria ser uma ele usou argumentos baseados em termodinâmica. Existe equação que chama-se Gibbs Absorption Isotherm, que é o termo de absorção de Gibbs, né? Então, basicamente, esta equação fala que a quantidade de partículas que estão sendo absorvidas pode ser relacionada pela termodinâmica com variação de tensão superficial. Então, se partículas gostam de ficar absorvidas à superfície, isso vai fazer que a tensão superficial dessa superfície vai diminuir. Por outro lado, se eles são híbridas, se eles não querem chegar perto de interface, aí isso vai fazer que a tensão superficial vai aumentar. E Langmuir basicamente falou, bom, tem que ter alguma coisa que Ian não quer chegar perto de interface. O que é? Não sei, mas tem que ser mais ou menos largura de 5 centímetros, que Ians não querem chegar perto da interface. Ele pensou que isso tinha a ver com estrutura de água, tá? Que alguma coisa na estrutura de água que faz que partículas carregadas não querem chegar perto de interface entre água e vapor. Bom, teorias mais... então Langmuir era químico, agora que é químico, que a maioria das coisas de plasma agora são feitas baseado no trabalho dele, é um químico muito bom, mas ele não era físico, então ele não tentou fazer argumentos um pouquinho mais sofisticados. Quem começou a tentar fazer argumentos mais sofisticados foi Wagner, e isso foi em 1924, é um ano depois que Debye e Huckel introduziram a teoria de eletrólitos. Então isso foi um ano só depois que apareceram primeiras teorias de eletrólitos, baseado na mecânica e estatística. Então Wagner começou a estudar isso, e depois Ansager e Samaras, então Ansager é outro químico, pegaram, mas claramente a Ansager tinha muito mais base de métodos matemáticos. Então o que eles sugeriram é o seguinte, por que partículas carregadas não querem chegar perto de interface? Bom, água é um líquido que tem constante de elétrico muito alta, vapor de água tem constante de elétrico muito baixa, então é um problema sempre de eletrostática. Se eu coloco partícula carregada perto de interface entre duas fases da elétrico e fase de cima, tá, onde a partícula não está, tem constante de elétrico baixo, que é vapor, aí essa partícula vai enxergar uma carga imagem que vai ter exatamente o mesmo sinal que essa partícula, então ela vai ficar impelida, tá, dessa interface. Então isso é um mecanismo que Wagner, Ansager e Samaras propuseram para explicar então o que está acontecendo perto de interfaces entre vapor e água e por que partículas carregadas não querem chegar aqui. Eles usaram a teoria de Debye e Huckel, tá, que foi introduzida um pouquinho antes, então, para tentar fazer isso um pouquinho mais quantitativo. Porém, os cálculos deles, por exemplo, aqui estou plotando tensão superficial para cloreto de sódio, a teoria básica de Ansager e Samaras traduz essa curva aqui, que é muito diferente dessa curva aqui. E também Ansager tentou fazer uma teoria mais sofisticada, que levava em conta tamanhos de partículas, ele conseguia aumentar essa tensão superficial, mas realmente estava ainda curvatura e toda a estrutura dessa curva estava bem diferente
dos resultados experimentais. 10 anos atrás a gente voltou para estudar esse problema. Boris Mena, um postdoc, estava trabalhando comigo. E a gente tentou então estudar esse problema e tentar ver o que estava faltando, particularmente as teorias do Ansaga. E uma coisa que estava faltando é o fato de íons dentro de água, por exemplo, o cloro, a gente tem que pensar que ele vai ser hidratado. A gente não pode usar tamanho cristalográfico deste partícula, a gente tem que levar em conta que ele vai estar hidratado. Aí, se a gente coloca tamanhos razoáveis de hidratação, nós conseguimos produzir então, essa curva aqui, que parece estar funcionando bastante bem. Só que se a gente pega agora essa teoria e aplica isso para outros eletrólitos, por exemplo, iodo de sódio, a gente vê que a teoria não funciona. Se a gente tenta fazer exatamente a mesma coisa, a gente ia acabar com uma curva que vai um pouquinho mais para cima até, enquanto o resultado do experimento é uma curva que está bem mais para baixo. Então estava faltando alguma coisa nessas teorias nossas, há 10 anos atrás, que a gente não conseguia explicar, então basicamente ficou por aí. Até que, mais ou menos 5, 6 anos atrás, começaram a sair simulações. E o que pessoas estavam achando nas simulações era uma coisa muito curiosa, que era completamente contra todas essas ideias clássicas de Wagner, Langer, Ansaga, que partículas carregadas não deveriam chegar perto de interface. Existe essa repulsão eletrostática por causa de formação de imagem, que faz que partículas não querem chegar perto de interface e que vai fazer a tensão superficial aumentar. Realmente, se a gente olha alguns eletrólitos, tipo fluoro de sódio, certo? Fluoreto de sódio. Nunca aprendi que é química em português. Então a gente vê que neste caso, essas partículas, isso aqui fora, ele é impelido de interface, realmente tem uma camada de depleção perto de interface, então aqui vapor, aqui água, essas coisinhas, aqui partículas de água, e aqui então essas partículas são flúor. Então a gente vê que realmente eles são repelidos. Aqui flúor, ele já fica chegando um pouquinho mais de interface, mas ainda fica mais para dentro, mas quando a gente chega no iodo, o que a gente vê é que este iodo até gosta de ficar na interface. Por algum motivo, então, se a gente plota a densidade, aparece um pico de absorção bem grande. Então tem alguma coisa que está faltando em todas essas teorias que faz por que essas partículas de iodo, por exemplo, que querem chegar perto de interface. Então essas simulações que eu estou falando para vocês são simulações extremamente sofisticadas. Eles usam não só modelos de água normal que a gente está acostumado, que já são pesados, XPCE, que realmente tenta colocar a estrutura atômica de água. Além disso, eles colocam polarizabilidade na água, falando que cada molécula de água tem um dipolo que pode ficar induzido pela configuração de outras moléculas de água em redor e íons, e todas essas partículas também, iodo, tem um momento dipolar que vai ser induzido pela proximidade com outras moléculas de água. Então, cada passo de simulação, eles recalculam o campo que essa partícula está sentindo, fazem tudo algo consistente para calcular então qual momentos dipolares que estão induzidos, colocam isso de volta. Então essas simulações levam meses para rodar nas supercomputadores. São simulações extremamente pesadas. E também são baseadas numa suposições sobre como partículas se comportam, quais são polarizabilidades que são medidas experimentalmente, etc. É só nestas condições que a gente consegue observar estes efeitos. Então, realmente fazendo modelos de água muito sofisticados. Bom, então o que está acontecendo que a gente poderia tentar explicar? Por que iodo pode querer ficar absorvido na interface? Então, modelos então, clássicos de eletrólitos que começaram com Debye e Hooke, usados pela Ansaga e vários outros, sempre pensam que um íon
é como uma esfera rígida que tem carga aqui acentuada no centro dela. Tá? Só que a gente vê pelas simulações que isso certamente não pode explicar o que está acontecendo. Então tem que ter alguma outra coisa que está faltando nestes modelos. Bom, uma coisa que está faltando, obviamente, é a polarizabilidade destes níveis. Estas partículas são altamente polarizadas. Então significa que se eu aplico o campo elétrico, eles vão induzir um momento dipolar, tá? Que vai tentar alinhar com este campo externo. Então tem polarização. Então, em vez de pensar em partículas carregadas, HCs, como partículas rígidas que têm uma carga pontual que está parada dentro, o modelo que seria muito melhor é pensar que cada íon é uma casca condutora, tá? É uma partícula metálica que tem uma carga que pode ficar distribuída na interface, tá? Fica na superfície desta partícula. Então, se eu estou no vácuo, essa carga vai ser distribuída uniformemente. Mas o que vai acontecer se essa partícula vai querer chegar perto de interface entre água e vapor? O que vai acontecer? Bom, como eu falei, aqui a constante da elétrica é muito baixa. Tá? Então, aqui ele é muito alto. Coisas carregadas nunca querem ir para lugar onde a constante da elétrica é baixa. Por quê? Porque não tem blindagem. Campos elétricos não ficam blindados, então a alta energia fica muito alta. Então, se a partícula é tipo uma casca condutora, e se eu coloco carga em cima dessa casca condutora, o que vai acontecer? Toda a carga vai se concentrar neste lado de casca condutora, enquanto a carga que vai ser exposta ao ar vai ser muito pequena. Na verdade, a gente consegue resolver para um caso específico, se eu coloco essa partícula exatamente na interface, que metade vai para baixo e metade vai para cima, eu calculo quanto carga vai sair para esta parte de cima, eu vou descobrir só 1% de carga vai para a parte de cima. O resto vai ficar bem blindado aqui na parte de água. Por que isso é importante? Bom, por que a gente nunca vê partículas iônicas dentro de vácuo? Dentro de vácuo a gente só vai ver cristal. O cloreto de sódio vai ser um cristal. Por quê? Porque se eu separo estas partículas numa distância grande, eu tenho que pagar penalidade, que cada um vai ter alta energia eletrostática. E é enorme no vácuo, porque a constante da elétrica é baixa, é 1. Dentro de água, esta penalidade fica muito baixa, então a entropia pode ganhar de parte dessa penalidade eletrostática para ficar sem seu parceiro de carga oposta. Tá? Então, se a gente faz conta, o que a gente descobre é que a penalidade para fazer que essa partícula chegue perto desta interface entre constante da elétrica 1 e 80, que é a constante da elétrica com água, a penalidade que eu tenho que pagar é 3 kBt. Se eu vou fazer a mesma coisa e vou colocar uma partícula como esfera rígida, com carga no centro, a penalidade que eu vou pagar vai ser 40 kBt. Então o custo energético para trazer partícula que não é polarizável perto de interface é enorme. Tá? Estas partículas nunca vão querer ficar nessa posição. Bom, mas isso ainda não explica por que partículas vão querer chegar na interface, porque ainda assim eu tenho que pagar essa penalidade, eu tenho que pagar 3 kBt para chegar aqui, comparado com ficar aqui no parte de água, no balcão. Então o que está acontecendo? Bom, tem mais um efeito que a gente tem que levar em conta. Este efeito é que quando a gente coloca íon dentro de água, o que acontece? A gente tem que fazer um buraco, basicamente, na água, tá? Onde a água está perturbada nessa região. Basicamente, a gente tem que quebrar pontes de hidrogênios que estão nessa região aqui. A gente faz perturbação de estrutura de água. Isso custa energia. Então, isso é energia de cavitação. Então, eu tenho que pagar a penalidade de criar um buraco dentro de água. Obviamente, se eu estou nessa posição aqui, a penalidade que eu pago é muito menor, porque essa coisa aqui, para buracos pequenos, a gente pode mostrar que essa penalidade é proporcional ao volume de buraco.
Então, se íon vai ficar localizado na interface, então, na realidade, a perturbação que ele vai fazer na estrutura de água vai ser muito menor. Tá? Então, este efeito pode compensar o custo eletrostático de 3 kPt. Realmente, se a gente faz contas, a gente vê que esta perturbação aqui é compatível com o custo energético se a gente leva em conta a polarizabilidade dessa molécula negativa, por exemplo, aqui, que é tipo de iodo. Bom, então isso é um efeito. Então, partículas grandes, tipo iodo, bromo, são altamente polarizáveis, tem tamanho grande, então o buraco que eles criam na água também é grande, então a força que vai tentar expelir eles de água vai ser maior, e já que polarização vai compensar fortemente a penalidade eletrostática que eles têm que pagar para ir para a interface, vai ser baixa, então eles vão realmente ter preferência de ir para a interface. Partículas pequenas, tipo sódio, se a gente olha raio cristalográfico de sódio, ele é quase 2 vezes menor do que de iodo. Estas partículas são fortemente hidratadas. Significa que quando eles andam dentro de água, eles carregam uma camada de água junto com eles. Então, esta perturbação que estes íons fazem na água é muito forte, eles organizam a água. Então, estes íons são chamados íons cosmotrópicos. Eles produzem ordem no universo, tá? No universo que é o universo de água. Então, estas partículas são fortemente hidratadas, então o custo energético de tentar tirar a camada de hidratação deles vai ser muito grande, então eles nunca vão querer chegar mais perto da interface do que tirar a área de hidratação. E é bem conhecido qual é a área de hidratação para cada um destes íons. Tem vários trabalhos na química que já foram feitos nos anos 60 para estudar isso, então a gente pode pegar exatamente esses valores e usar em nossa exploração. Bom, mais um efeito então, que tem que ser levado, este efeito de formação de carga e imagem. Então, se eu tenho particular aqui, eu tenho que levar em conta o fato que vai ser induzida uma carga e imagem de lado oposto no ar, e essa carga vai ter exatamente o mesmo sinal que essa particular aqui, isso então vai produzir essa força de repulsão, que isso que já foi levado em conta pela teoria de Hansager. Então, Hansager realmente levou só este parte em conta e conseguiu resultados razoáveis, tá? Mas que certamente não estavam explicando a sequência de Hofmann, porque todos os eletrônicos para ele é basicamente uma esfera rígida, tá? Não tem estrutura nenhuma. Bom, então se a gente pega todos esses pedaços que eu falei para vocês, a gente pode pegar e colocar a energia total, então vai ser para íons que são hidratados, tipo sódio, a gente tem este carga e imagem, mais repulsão basicamente de caroço duro, e a gente vê o potencial que vai ter, basicamente um potencial repulsivo, isso é carga e imagem, tá? A interface está localizada aqui, unidade aqui no 300. Então, a gente vê que, por exemplo, essa partícula aqui, que é azul, que é ouro aqui, que ela não quer chegar mais perto de uma distância que é alguma coisa de ordem de 3,5 angstroms. Mais perto disso, ela não quer chegar para a interface. Aqui ela encontra uma repulsão muito forte. E até este ponto, ela só está enxergando carga e imagem que está repelindo ela da interface. Mas se a gente olha para iodo, porque a gente vê que ele tem um mínimo na interface. Então o iodo realmente gosta de ficar perto de interface, tá? Ou pelo menos gosta tão bem como ficar no balde, tá? Ele não está perturbado com estas partículas aqui. Bom, aí a gente pode pegar isso e modelar isso. Então, coisa mais simples de fazer é usar de novo a equação de absorção de Gibbs. Tá, que ele relaciona então tensão superficial com fração de absorção e potenciais químicos. Tá? A absorção pode ser calculada basicamente se eu pego uma gota de água, tá? Gota macroscópica, e vou olhar então o perfil de densidade de partículas positivas e negativas, tá? Levando em conta todos esses potenciais, eu vou acabar com o perfil de densidade, de concentração no balde.
que basicamente o número de partículas total que eu tenho dentro do sistema, tá? Menos o que eu teria se todas as partículas eram na concentração de Bulk, isso vai me dar a fração de absorção. Tá? Aí eu calculo isso, integro esta equação de Gibbs e posso acabar com então a tensão superficial. Na prática, o que a gente faz? A gente escreve a equação de Poisson, a distribuição de carga então vai ser dada pelo fator de Boltzmann, com estes potenciais incluídas, então isso é a equação de Poisson-Boltzmann modificada. Isso vai me dar uma equação não linear integral diferencial, que a gente resolve iterativamente. Daqui sai perfis de densidade, aí eu coloco essa superfície de densidade, isso aí vai ser densidade no Bulk, no centro, integro a equação de absorção, sai tensão superficial. Tá, então, o único parâmetro que a gente tem que ajustar nesta teoria é raio hidratado de sódio, que a gente não sabe porque a gente sabe no Bulk, mas a gente não sabe como que este sódio vai comportar dentro de interface, mas o tamanho que a gente acha, 2.5, na realidade é muito perto do que a pessoa acredita. Todas as outras coisas são levadas dos experimentos. Então, tamanho, por exemplo, hidratado de floro, a gente pega exatamente o valor do Bulk. Bromo, aí a gente usa porque eles são polarizáveis, então a gente usa tamanhos cristolográficos, porque a gente fala que estes rins não são, não tem camada de retratação perto de interface, eles perdem isso. Se a gente faz isso e calcula tensões superficiais, a gente acha isso aí. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente pega curva para iodo de sódio e o teto de sódio. Tá, ajusta o tamanho de sódio para afetar essa curva e depois usa isso em todos os outros eletrólitos e todos os tamanhos de outros sim são pegados aqui para a gente querer filtrar. Então a gente vê que realmente a gente está pegando para estes halogênios, tá, toda essa sequência de íons negativos, a gente está pegando a sequência correta e mais que isso a gente está pegando quantitativamente valores de tensões superficiais. Tá? Então, perfis de tensões superficiais são parecidos com o que estava achando nas simulações, mas o que a gente vê que este pico de absorção de iodo aqui, tá, é muito menor do que simulações prediriam. E realmente, se a gente pega valores de simulações, tá, e usa isso para calcular tensões superficiais, a gente ia achar tensões superficiais que colocar este eletrólito dentro de água e, na realidade, diminuir a tensão superficial de água. Experimentalmente, isso não acontece. Eles aumentam a tensão superficial, não muito, mas aumentam. Então, simulações, todas essas simulações pesadíssimas, que eu falei que demoram um mês para rodar, tá, eles produzem resultados que são errados. Tá? São errados, mas eles foram muito importantes porque se os resultados fossem tão pequenos como a gente está descobrindo aqui, tá, ninguém ia levar isso muito a sério. Tá? Então a gente só começou a estudar este problema porque foram resultados tão dramáticos de simulações. Mas simulações tão erradas, com certeza que isso tem que ser modificado e agora tem pessoas baseadas parcialmente nesses resultados estão tentando usar simulações ao início para tentar calcular polarizabilidades de partículas, para tentar descobrir por que estas simulações, os campos de força que estão usados nas simulações são tão fora, que eles produzem absorções tão fortes. Tá? Bom, mas de qualquer jeito, com estes resultados a gente consegue obter tensões superficiais para estes eletrólitos. Tá? Então isso era os halogênios. Tá? Bom, mas tem um monte de outros eletrólitos nessa sequência de Hofmann que também são interessantes, tá, para estudar. Então a gente só estudou estes aqui, tá? E tem vários outros que têm propriedades também interessantes que são usados. Então o que a gente gostaria de saber se tem algum jeito de predizer tensões superficiais para todos estes outros eletrônicos, tá? Sem parâmetros de ajuste. A gente não quer ajustar nada. A gente quer pegar o mesmo tamanho de sódio,
usar isso para calcular tensões superficiais em todas essas outras coisas. O problema é que nossa ideia, o que está acontecendo com eletrólitos, em geral, é errada, porque a gente pensa que quando a partícula é pequena, ela vai ficar muito fortemente hidratada, então ela vai carregar essa camada de hidratação junto com ela. Isso realmente é o que acontece com sódio, floro, é isso o que acontece. Mas se a gente tenta extrapolar essa ideia para estes eletrólitos que são diferentes, que são partículas bem maiores, a gente vai se dar mal, porque a gente vai pensar, por exemplo, que este tem uma partícula bem grande, que essa partícula deveria se comportar mesmo jeito que iodo. Só que ela se comporta completamente outro jeito. Tá? Iodo não fica hidratado quase nada, e essa partícula aqui fica fortemente hidratada. Então isso pessoas de química já sabiam há muito tempo, tá? De novo, nos anos 40 foram feitos vários estudos, e uma das coisas que pessoas descobriram é o efeito que eletrólitos têm na viscosidade de água podem ser classificados em duas categorias. Então, algumas partículas que são fortemente hidratadas, eles organizam a estrutura de água, e isso faz que a tensão, que a viscosidade vai estar aumentada mais do que outros que perturbam a estrutura de água e basicamente fazem a água ficar menos viscosa. Então, isso é caracterizado pelo este coeficiente B. Então, tem este coeficiente A, que é universal, que pode ser calculado dentro da teoria de Debye-Tuchel-Landsager. Tá? Mas tem este coeficiente B, que é muito específico para o tipo de eletrólito que está sendo usado. E o que, então, pessoas descobriram que tem algumas partículas que têm este B positivo, tá? E estas partículas são chamadas osmotropos, e o outro que são chamado allotropos, que tem este coeficiente B negativo. Em particular, o que a gente vê, este IOD, IO3, é uma partícula que é altamente osmotrópica. Ela é partícula que fica organizando a água muito forte no redor dela. Então, o constante B dela é muito grande e positivo, comparado, por exemplo, com este aqui, que tem constante mais negativo dessas sequências que a gente tem. Estes outros são uma categoria diferente, porque eles são bivalentes. Então, por enquanto, eu vou deixar estes fora. Então, só para falar, então, para explicar como que a água está sendo hidratada perto de íon, é só fazendo química quântica. Isso realmente a gente tem que pegar e fazer cálculos ao início para calcular isso, porque nos primeiros princípios a gente não sabe isso. Tá? Mas isso, felizmente, não entra na nossa teoria. A única coisa que eu tenho que saber é se a partícula é cosmotrópica, o que a gente fala que a gente tem que usar na nossa teoria, raio hidratado. Se a partícula é calotrópica, a gente tem que usar na nossa teoria raio cristalográfico dela, porque ela perde camada de hidratação quando chega na interface. Então é isso, essa é a informação que entra. Então, se a gente faz isso, então, e usa nossa teoria com o mesmo tamanho de sódio que a gente já calculou para outros sais, a gente vê que nós acabamos com um fit muito bom desses dados experimentais. Então, a teoria também está conseguindo explicar o que acontece com esse oxy-anions. Bom, finalmente, a gente pode pegar essa teoria e também usar estas partículas aqui, que também são cosmotrópicas, fortemente. Tá? Eu fico meio duvidoso usar a nossa teoria, porque a teoria de Poisson, baseada na equação de Poisson-Dolsky, que não leva em conta correlações, estas partículas são bivalentes, mas forçando o barra um pouquinho, a gente vê, se a gente faz conta, usa de novo tamanhos de literatura para raios hidratados dessas coisas, a gente vê que nós estamos razoavelmente bem em valores de tensões superficiais, neste caso varinha. Então a gente concorda com alguns grupos que discordam de alguns outros grupos, mas pelo menos a gente está pegando quase quantitativamente também neste caso. Mas não sei se isso pode ser coincidência ou não, porque para estes casos bivalentes
os efeitos de correlações podem ficar aqui mais importantes. Bom, finalmente o que a gente pode fazer é calcular a diferença de potencial eletrostática produzido pelo eletrólito quando ele é adicionado à água. Então, não é possível medir diferença de potencial eletrostática na água destilada, só por causa existe interface. Então, perto de interface, moléculas de água podem quebrar a simetria, alinhar, por exemplo, o oxigênio pode sair para fora, hidrogênio para dentro, então isso vai formar uma camada dipolar, tá? Então, este potencial é impossível de medir eletroquímica. Mas, se a gente coloca sal, a gente consegue medir excesso sobre este potencial de água pura. Então, isso foi feito também, na realidade, pelo Frunke, um russo, eletroquímico muito famoso russo, em 1924. Então, ele fez estas medidas que são extremamente difíceis, tanto que eles só foram reproduzidos aqui, não sei quantos, 40 anos depois. Né? E nunca a gente tentou procurar dados mais recentes e não conseguimos achar nada. Mas, de qualquer jeito, Frunke achou que então, quando a gente coloca estes sais dentro de água, alguns destes sais vão aumentar a tensão superficial, vão aumentar a tensão superficial, mas eles também vão produzir, então, potenciais eletrostáticos negativos, que de novo foi uma das sugestões dele, que existe alguma coisa que não está certa em todas essas teorias de eletrólitos, que prediziam que todas as partículas têm que ficar desorbidas de interface, que eles não querem chegar perto, porque ele falou, bom, se existe essa diferença de potencial, significa que partículas negativas querem chegar mais perto de interface do que partículas positivas. Então tem que ter alguma dicotomia entre dois tipos de partículas eletrolíticas. Tá? Então ele fez medidas e viu, por exemplo, que cloreto de sódio dá o potencial bem fraquinho, menos 1, mas para este aqui ele achou menos 39, tá? Este aqui ficou menos 41. Nossa teoria prediz estes valores aqui. Tá? Então, não é exatamente o que Frunke achou, mas se vocês olham valores como está diferente, por exemplo, medidas de Frunke, os medidos do Jarvis, a gente vê que dentro de barra de erro de experimentos, a teoria está pegando valores razoavelmente bem. Tá? Então parece que a gente também consegue explicar então, esses dados velhos do Frunke para esses sistemas eletrolíticos. Bom, então a conclusão é que então, a gente conseguiu construir uma teoria de eletrólitos que explica então especificidade, explica então pelo menos por que algumas partículas se comportam tão diferente dos outros dentro de água. A conclusão básica é que então estas partículas que foram classificadas como cosmotrópicas, que são fortemente hidratadas dentro de água, no balde, tá? Fora de interface, fora de direção interfacial, estas partículas também vão ficar fortemente hidratadas perto de interface. Por outro lado, partículas caotrópicas, que são fracamente hidratadas, embora que eles podem ter tamanho de hidratação exatamente mesmo, só que nestas medidas de viscosidade, que são medidas dinâmicas, eles também facilmente perdem esta camada de hidratação. Tá? Então, como que partículas são hidratadas, depende de que tipo de medida que a gente está fazendo. Se a gente descobre que existe uma correlação muito forte como que partículas se comportam perto de interface numa coisa estática, tá? Como que eles aumentam a viscosidade, como que eles aumentam a tensão superficial, como que essas partículas se comportam do ponto de vista de medidas dinâmicas, como viscosidade, quando estas soluções eletrolíticas vão passando e a gente mede qual é a variação de viscosidade com concentração de eletrólitos. Então, aparentemente existe uma relação muito forte entre o que acontece na interface e o que acontece nessas medidas dinâmicas. Tá?
teoria prediz esta sequência de Hofmeister, como se a gente organiza toda a nossa coisa, que bate exatamente com sequência de Hofmeister também para proteínas, certo? E há também essas medidas que eu falei para vocês de estabilidade de sistemas coloidais, que eles também têm uma sequência lá própria, que é basicamente isso aqui, né? Então, pelo menos parece que agora a gente tem um jeito de predizer a estrutura, porque que alguns desses são tal, porque que existe essa especificidade. Tá? Bom, é isso aí, aqui um pouquinho de propaganda, então, o trabalho saiu recentemente, foi comentado na Physical Review Focus e também na revista Patessa. Obrigado. Obrigado. Para as discussões. Essa tua teoria ela é isotérmica. Você não pode produzir, por exemplo, o efeito de temperatura para tentar explicar a termodifusão também? Aí problema é esse efeito de Soré, mas aí problema é que ninguém entende muito bem o que produz efeito de Soré. Aí uma coisa que poderia acontecer exatamente é a variação de tensão superficial, que isso vai depender de temperatura. Então, mas acho que o que a gente quer fazer, porque isso aí a gente tem que realmente estudar interfaces não entre água e vapor, mas mais interfaces entre, por exemplo, colloides, partículas de látex, com eletrólito. Então a gente tem que entender o que acontece perto de superfícies, por exemplo, hidrofóbicas. Isso é o que a gente começou a fazer agora. Então, a gente está tentando ver se, usando essa teoria, a gente consiga predizer essas critical calculation concentrations para sistemas coloidais. Então, o pessoal tratava a diferença de comportamento na superfície da partícula, isso se depender da temperatura, a tensão superficial de um lado será diferente da tensão superficial do outro dela. É isso. Então, nanometricamente, ela poderia... Ela vai se mover exatamente por isso. Então tem que ter uma teoria boa para a tensão superficial. Mas aí nesses sistemas acontecem várias coisas, porque se a superfície hidrofóbica tem o que chama-se de wetting, ela vai, basicamente a água não quer ficar perto de superfície hidrofóbica, então ela vai formar uma camada de vapor. Então o que a gente está tentando ver agora, então se forma essa camada de vapor, aí todos esses efeitos vão ficar importantes. Aí íons vão começar a absorver exatamente nesta camada de vapor que está se formando e vão renormalizar a carga, por exemplo, de partículas. Então é isso que a gente quer estudar. É mais complicado porque aí a gente tem que levar em conta de Wetting e também tem forças de Van der Waals que não existem perto de interações de dispersão que aparecem perto de superfícies realmente de partículas mesmo. Complica bastante. A gente está tentando fazer isso agora. Vocês estenderam a aplicação da teoria para íons bivalentes, né? Sim, só para estes aqui, o que a gente fez só pegou e falou, bom, estes aqui que se comportam coeficiente B deles grande, positivo, são cosmotrópicos, vamos pegar isso, colocar e ver o que dá. E então, deu provavelmente bem. A minha pergunta é que o Poisson Boltzmann não é bom, mas em ele relação a que propriedades? Ele não é bom exatamente, mas para equivalentes ele é marginal, porque aí tu tem que começar a levar em conta correlações, porque o que acontece é que essas partículas ficam altamente correlacionadas, eles não querem chegar um perto de outro por causa de carga. A energia eletrostática de interação fica maior do que a energia térmica. Então correlações ficam importantes exatamente para esses caras. Então, mas para bivalentes de bifocal ainda é marginal, não é tão ruim. Para trivalentes é acima, já vira muito ruim. Então, por isso que a gente, bom, não custa nada, vamos fazer isso. Aí a gente tentou e parece que está concordando razoavelmente bem com o experimento. Existe uma maneira de já mais ou menos
aceita para usar esse enfoque para tentar ter algumas ideias sobre o processo de micelização? Porque a gente sente que tem muito a ver, mas você está só com o eletrólito, né? Agora, por outro lado, tudo que forma micela tem carga também, sempre... Mas isso vai ser a mesma coisa. Acho que depois que a gente entende coloides, que é mais simples, porque aí não tem auto-organização, é uma partícula só, polisterina, e a gente tenta estudar agora isso. Então, o próximo objetivo é tentar ver se a gente consegue predizer quanto sal que eu tenho que colocar especificamente para um sistema coloidal de partículas de tamanho certo, que a gente sabe, quanto sal que eu tenho que colocar para fazer que ela precipita. Estes dados são medíveis e as pessoas sabem. Por exemplo, para algum tipo de partícula, tem que colocar muito pouco NaI, o nível de sódio. Né? Tem que colocar 18 milimolar, mas se eu quero precipitar isso com fluoro de sódio, eu tenho que colocar 50 milimolar, ou 80, acho que 80 ou quase 90 milimolar. Então, a gente passa quase fator de 5 só por causa que... Então, o efeito é muito forte nesse caso, porque a carga começa a também ficar importante. Carga tentar atrair, e se partículas, por exemplo, essas cosmotrópicas, eles não conseguem chegar perto de superfície coloidal, enquanto estes aqui conseguem chegar mais perto, então eles conseguem blendar melhor a carga, mas realmente complica muito. Então, a gente quer primeiro entender isso, mas talvez depois a gente pode tentar estudar o que acontece com a pressão. Mas acho que vai ser coisa parecida, porque... porque no fundo é um problema de tensão superficial direto e do espaço ocupado pela hidratação e o buraco na água. Mas com certeza vão ter efeitos muito específicos. Se vocês vão fazer medidas, por exemplo, usando vários eletrólitos, vocês vão achar valores como CMC vai ser diferente, tudo vai ser diferente. É coisa muito específica aí. Não um pouquinho diferente. Valor 10 pode ser diferente, dependendo qual destes sais que eu vou estar usando. Aí, estes efeitos que a gente quer pegar. Por isso que na biologia eles são tão importantes, porque se eu coloco fluoreto de sódio na solução que tem proteína, ele vai precipitar. Mas se eu coloco este cara aqui, não vai acontecer nada. Ele vai ficar mais estável, posso diluir mais coisas dentro. Se colocar mais proteína, vai ficar mais estável. Ele vai ficar desnaturado, vai abrir proteína. Então, aí efeitos são dramáticos, por isso que pessoas na biologia são muito interessadas nesses efeitos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O pessoal que faz simulações, eles não usam uma equação de Poisson. Não, eles colocam uma água implícita, hidrogênio, oxigênio. É uma coisa mais fundamental. Por que está tão errado? Não, porque eles usam, entende? Para ter modelo de água, tu tem que fazer cargas parciais. Aí eles colocam que hidrogênio tem essa carga parcial, oxigênio tem essa carga parcial. Tudo tem que somar para ter neutralidade de carga. Mas além disso, eles colocam polarizabilidades. Eles colocam que, por exemplo, molécula de água, ela tem um momento dipolar. Ela tem também polarizabilidade. Se colocam ela num campo, ela vai induzir momento dipolar. Aí eles colocam essa informação também dentro de modelo. Então, cada vez que tu perturba o sistema, ela recalcula qual é o campo que essa partícula está sentindo e faz tudo autoconsistente, cada passo de dinâmica molecular. Então, são simulações muito pesadas. Mas o jeito que eles colocam polarizabilidade é só o momento dipolar. Eles falam que o que vai ser induzido é o momento dipolar. Mas isso é errado, porque se a gente está nessa interface, se a gente está na interface, se eu tenho constante da elétrico 1 e outro constante que é 80, eu tenho variação de constante da elétrico muito rápida, sobre região muito pequena. Não faz sentido fazer expansão dipolar, porque isso é far field, isso é o que acontece longe de uma partícula. Então eles colocam só informação sobre dipolo, deveria colocar quadrapolo, octapolo, mas eles não colocam isso, por isso que está tudo errado.
modelos de água, os diferentes modelos não reproduzem, por exemplo, todas as propriedades termodinâmicas. Sim, eles são calibrados para uma região específica de diagrama de fase. Não são. Isso, pessoas que querem estudar uma coisa, eles têm um modelo preferencial deles que funciona bem nessa região. Mas estes modelos são muito complicados, por isso que eles levam medos para rodar estas coisas, porque eles conseguem simular pouquíssimas partículas. Bom, nota, o que a gente faz? A gente resolve o problema eletrostático, a gente coloca esfera rígida, não esfera rígida, esfera condutora. Então, todos os momentos estão lá. Então, eu não falei como que eu faço conta, mas eu resolvo o problema eletrostático mesmo. Eu coloco esfera condutora na interface e calculo quanto energia e qual é a alta energia dessa coisa. Eu calculo isso, então tem todos os momentos dipolares. Depois eu corrijo isso para que isso não é condutor perfeito, para levar a polarizabilidade em conta. Mas a gente não usa. Se eu fizesse com dipolo, seria acabar com coisas erradas completamente. Se fizesse alguma coisa só levar em conta o momento dipolar. Porque a gente está... Tudo que está acontecendo acontece muito perto de partícula. Variações todas estão lá. Não faz sentido falar que todo íon só caracterizado pela polarizabilidade. Não é. Tem momento dipolar, momento quadrupolar, octopolar, tudo está lá. E tudo isso é importante. Se você fizer não uma casca esférica, você vai maciça condutora. Não, mas maciça condutora, a carga vai para a superfície. Se é condutor, a carga vai ficar sempre na superfície. Então, Você faz uma correção do condutor não perfeito. Sim, mas isso é diferente. Aí eu uso uma teoria tipo Ginzburg-Landau para escrever uma energia, tipo energia livre, que eu minimizo depois, aí na minimização entra essa coisa no perfil. Aí não uso, porque aí não dá mais para resolver. O problema é que a eletrostática deste problema já é muito difícil. Né? Uma pergunta? Não, se não, agradecer de novo.